A vida corria normalmente, quando de repente, seu pai, um mastologista renomado, telefona. Em meio a lágrimas, conta que está com um nódulo na mama. Pânico. Primeira sensação foi pânico. A primeira reação foi medo. Eu tinha perdido uma vizinha de frente, comadre, que morreu de câncer de mama. Então eu fiquei, minha filha vai morrer, minha filha vai morrer, minha filha vai morrer. Eu lembro que eu senti o meu corpo todo frio, assim, meio dormente. Eu falei, não é possível, não é verdade. O meu corpo quicava na cama e eu não conseguia. Monique tá mentindo, Monique tá inventando, não é verdade. É evidente que quando você pega um resultado de um exame como esse, você nunca espera, né? Você vai com a certeza de que, sabe, é negativo, sabe? Foi só um susto, como outros que a gente passou pela vida e a vida vai seguir, né? É engraçado que a gente sabe todos os processos, eu como médica sei de todos os processos de diagnóstico do câncer. Mas quando meu pai falou que estava com um nódulo na mama e que ia ter que fazer uma biópsia, e até depois, quando veio o diagnóstico de câncer, a gente tenta fugir desse diagnóstico. Eu estava meio em choque e aí meu pai falou assim, eu tô indo num médico agora com a sua mãe. E aí me deu um negócio assim, eu falei, eu preciso ir lá agora. Nesse dia eu chorei pra caramba, eu chorei porque era involuntário, sabe? Eu não conseguia não chorar, sabe? Eu não conseguiria, sabe? Falar, pô, eu vou... Imediatamente eu sabia que eu teria que me transformar numa fortaleza, que ela ia precisar de alguém do lado dela, que estivesse empurrando sempre lá pra frente, que estivesse forte para poder apoiar ela. E esse foi o único dia que eu chorei. Todo dia vejo os pacientes passando pelo tratamento e a gente sempre vem na cabeça as piores reações que todos os pacientes têm. Então eu imaginei que meu pai teria tudo de pior naquele caminho. Mas eu tinha, desde o início, a certeza de que ia dar certo. O medo de todo mundo é não saber lidar com essa questão. Porque primeiro que falar que você está com câncer, esse nome já assusta. Fiquei me perguntando por que isso estava acontecendo com a gente, né? Meu pai é mastologista e eu oncologista que faço mama há muito tempo. Minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente independente com tudo e muito forte com tudo. Tivemos casos na família, como o pai dela, o meu próprio pai também. E assim, eu falei, pô, minha mãe vai superar isso, de boa, minha mãe vai passar por isso. O câncer, ele tem um estigma muito forte, né? Mas a forma como nós encaramos, aí eu digo nós porque a gente estava lado a lado o tempo todo, foi com muita naturalidade. Talvez um pouco por crença ou por filosofia, né? Que nós somos budistas. E a doença é um fato natural da vida e também é diferente de morte, né? Aqui falo de câncer e tudo que ele envolve. Sofrimento, dor, medo, fé, família, união e o mais importante, o amor. Foi ruim quando ela saiu do centro cirúrgico, porque ia só tirar um pouco e tirou tudo. Eu desmaiei, eu não aguentei muito, mas estava ali. A noite toda fiquei ali, ela acordava, mãe, meu peito está menor. Ah, mãe, quando o médico chegar, ele fala. No mesmo dia que teve o resultado do exame, a gente já estava discutindo quais as medidas que tinha que tomar, marcando consulta com o oncologista. Eu e minha mãe estávamos fazendo uma viagem juntos, quando ela de repente começou a passar mal, assim, comia alguma coisa, sentia dor, tudo que ela comia eu sentia mal. Na verdade, ela foi diagnosticada 2 vezes, né? A primeira foi em 2014, que foi num momento assim, ela estava passando por um momento de muito estresse, com trabalho, essas coisas, e aí foi um freio para ela e para todo mundo em casa. De imediato você também acha que já está doente, né? Porque aquela sensação, você está vendo aquilo, é uma pessoa próxima, que é minha mãe. Eu senti os sintomas, eu senti enjoo, aí no dia seguinte eu ficava fraca, eu falava, cara, que loucura isso, né? Mas eu me sentia doente, então assim, quando ela se recuperou e quando ela ficou bem, eu também fiquei. Ao longo do tratamento eu fui conseguindo lidar um pouco mais. Teve que contar para as crianças, a gente escolheu contar isso só no momento em que soubesse qual seria o tratamento. Para não ficar gerando muita especulação, né? E poder ser muito transparente com eles, né? Antes disso era, olha, sua mãe tem que tirar um caroço do peito, e só isso. Aí depois veio a conversa de, olha, esse caroço era um câncer, vocês sabem o que é um câncer? Aí a gente explicou, aí a pergunta veio, mamãe vai ficar careca? A gente falou, vai ficar careca, é muito possível, muito provável. Nesse tempo, a minha mãe
ela não tinha essa consciência da doença, mas eu acho que quando você perde o cabelo, você se olha como doente, assim. Como se você estivesse vendo a doença da pessoa. E aí, eu acho que esse foi o pior dia da minha vida. Ela sentou de frente pra mim, e aí ela falou, eu não quero ver, eu quero que tire o espelho. Eu falei, Jesus, eu sou o espelho dela. Foi um dia que eu sabe, me mexeu muito comigo. Foi o dia que a gente estava voltando para casa e ela disse para mim no carro que eu não conseguia mais se olhar, sabe? Assim, ela disse que ela não conseguia mais se olhar no espelho. Quando ela olhou para mim e o cabelo foi, tipo, caindo, assim, eu falei, meu Deus, caraca, eu olhei assim, eu falei, gente, que é isso? Isso não é humano, assim, ninguém devia passar por isso. Só que não desceu uma lágrima do meu olho e eu só sorria pra ela. E ali, eu falei assim, cara, ela vai ficar bem. No final de 2018, ela sentiu uma dor, mas ela ainda tinha o catéter, né, da quimioterapia. Foi ao médico, foi no oncologista dela, ele falou, vamos investigar. Aí pediu uma ressonância e uma ultra, e aí foi detectado que retornou. Botei ela de frente pro espelho, sabe? Falei pra ela, pô, se olha, sabe? Não para com isso, sabe? Olha, pelo contrário, sabe? Você vai fazer uma cirurgia, vai. Então aproveita, sabe? Se olha mais. Ela, da segunda vez, lidou muito pior do que com a primeira. E eu fui ao contrário. E ela ficou se olhando e começou a rir, ela começou a rir junto. E ela foi pra mãe e a vida seguiu, né? Da segunda vez foi ruim. O tempo foi passando, foi não, e eu chorava e orava a Deus. E ele me mostrou, me aliviou que não era aquilo. A sensação que você tem é de que para todo mundo a vida está passando. E você está ali junto, mas no íntimo, você sabe que seus dias nunca mais tiveram fim, sabe? Aquele dia da consulta não acabou ainda. O dia seguinte do exame não acabou ainda, entendeu? Mas você está ali, você tá como se estivesse numa multidão e que você está, sabe? Você quer andar mais devagar, mas não dá, porque tem uma multidão atrás de você te empurrando para frente, sabe? Viu o quanto a minha mãe sofreu, sabe? E eu acredito que ela, todos os dias ela sofre com isso, ela carrega isso. Eu tinha que ser forte, porque a minha filha precisava me ver feliz. E eu tava morta por dentro, assim. E eu não tinha muito tempo para chorar. E eu lembro que, eu fazia isso no banho, porque eu tinha que sair do banho, porque eu precisava olhar para a Catarine. No início, assim, a reação dela era normal, né? Eu não sentia tão mal, depois começou a sentir muitos problemas. São o quê? 20 anos, 22 anos já vai fazer, né? Praticamente. E minha mãe, então, e foram 6, 7 vezes, né? Então, todas essas vezes foram diferentes, não foram iguais. Eu me emociono porque, assim, desde o início eu vivi isso com ela, sabe? E quando eu digo nós, é porque é fato, sabe? Ninguém passa por isso sozinho, sabe? Ela não passou por isso sozinha, sabe? No momento em que ela recebeu o diagnóstico, de que nós recebemos o diagnóstico, não adianta, o problema passa a ser meu também. Porque se tem algo que aprendi nesse período, é que não adianta ser pessimista. É uma perda de tempo e energia. Temos que ter fé, acreditar e lutar. Sempre com nossa família e com os que amamos. Se você não tiver fé, se você não tiver realmente uma força de vontade e muita, mas muita paciência, você tem que ter paciência. Tanto quem é o paciente, né, quanto os familiares, todos aqueles que estiverem envolvidos. Sempre o maior alicerce que a gente tem é a fé. A fé foi muito importante, acreditar que tudo isso vai passar. Não importa em que Deus, não importa em que, mas a gente acreditar que tudo passa. Hoje em dia é difícil pensar na vida sem ter passado por isso, porque, não sei, abriu uma série de caminhos, de percepções diferentes, de visões diferentes, que hoje em dia a gente está totalmente dentro desse universo. A grande lição é que a gente pode mudar a hora que a gente quiser, a gente pode virar a chave a hora que a gente quiser. A atividade física e hábitos de vida têm um impacto absurdo no risco da doença voltar, inclusive no risco da gente ter a doença. É não desistir, sabe? É seguir em frente. Hoje as coisas estão mais claras, sabe? As pessoas estão com vontade de viver mesmo. Então eu acredito que se você não tiver uma união, não tiver uma fé, não tiver uma força e coragem e vontade, paciência, sabe? Eu acho que isso é o fundamental. Amor.
Ela é a mulher da minha vida e eu acho que a gente tem uma parceria muito boa que um enriquece o outro. Então ela veio com vários projetos, eu sempre apoiei, sempre me engajei nos projetos. E ela é uma pessoa espetacular, porque conseguiu tirar de toda essa experiência, né, uma oportunidade para desenvolver projetos em que ela está ajudando outras pessoas passando pela mesma situação. Isso tudo que a gente passou fez com que a gente se unisse mais, mesmo que em vários momentos de briga, que eu acho que às vezes a gente quer que a pessoa faça o que a gente quer e a pessoa tem o direito de não querer e a gente tem que aprender a respeitar isso. Mas a gente está sempre unido, foi uma grande lição para nós e eu sempre vou estar a postos para ele no que ele precisar, porque a nossa relação é linda e ele é um dos grandes amores da minha vida. Ela não é muito chegada a falar eu te amo, mas eu falo demais. Eu te amo e eu te amo. Viver um dia de cada vez e viver o máximo possível com essa pessoa, conversando e estando participativo com tudo. Além de ser linda, ela é corajosa, ela é forte, ela é determinada e é uma mulher absolutamente encantadora, né? É por isso que eu sou um cara, ela faz os meus dias mais felizes, seguramente. O remédio é importante porque ele trata ali a doença que está te fazendo mal. Mas quando você percebe que você tem carinho, que você tem amor, que você vê, às vezes, pessoas até que não se davam bem na família ali, com implicância ou outra, isso não existia mais durante o tratamento, sabe? Isso salva. Tem que ter muita paciência, fé, não importa a sua religião, você tem que ter alguma fé, nem que seja fé na medicina e nos médicos, mas alguma fé você tem que ter, porque senão acho que bate o desespero. E o desespero é muito ruim pra tudo, porque você fica paralisado, você não consegue seguir em frente. É minha guerreira. Eu não faço nada por obrigação, faço por amor, né? Obrigada. Amo demais. Mamãezinha, mamãezinha do meu coração, vou fazer uma saudação. Mamãe é meu tesouro, mamãe é meu amor. Vou fazer por ela e preciso for. Mas eu sou muito pequenininha, amanhã grande serei. Mas a minha mamãezinha nunca esquecerei. Agradeço ao tempo por me lembrar todo dia que tudo passa. Todas as coisas, coisas boas e coisas ruins.